E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos resolver agora a questão 14 do nosso material, que é uma questão bem tranquila. O texto fala assim para nós: quando adquirimos frutas no comércio, observamos com mais frequência frutas sem ou com poucas sementes. Essas frutas têm grande apelo comercial e são preferidas por uma parcela cada vez maior da população. Em plantas que normalmente são diploides, isto é, apresentam 2 cromossomos de cada par, uma das maneiras de produzir frutas sem sementes é gerar plantas com uma ploidia diferente de 2, geralmente triploide. Uma das técnicas de produção dessas plantas triploides é a geração de uma planta tetraploide, com 4 conjuntos de cromossomos, que produz gametas diploides e promove a reprodução dessa planta com uma planta diploide normal. Bom, então é uma questão que vai lidar com ploidias e reprodução vegetal. É bem tranquilo. Vamos para a resolução desse exercício. Bom, eu separei para vocês aqui umas imagens para facilitar a compreensão daquilo que o texto fala para nós. O que ele diz aqui? Simples, olha só. Né? Nós temos, a maioria dos seres vivos, eles apresentam 2 cromossomos iguais. Ou seja, ele tem sempre um cromossomo e a sua cópia. É o que a gente chama de célula diploide. Então veja aqui, ó, aqui a gente tem esses cromossomos aqui, né? Então ó, veja que estão sempre em duplas, né? Então por isso que a gente chama de diploides, ó, sempre diploides. Só que o exercício fala para nós o seguinte: para produzir uma planta que ela produza frutos sem sementes, ela tem que ter uma característica cromossômica diferente, uma ploidia diferente. E a maioria delas são triploides. Então, como que se faz para ter uma planta triploide? Que é o caso que está sendo demonstrada aqui, ó, nessa figura aqui abaixo. Como que faz para montar? O exercício diz para nós o seguinte: que eles vão pegar os gametas de uma planta normal, no caso diploide, e aí o que acontece quando a gente tem a formação de gametas? Quando acontece a meiose, vai haver a redução da quantidade de cromossomos. Então, se uma planta é diploide, tem 2 cromossomos iguais para cada tipo de cromossomo, então o gameta vai ter um só. Então, ela só vai ter um cromossomo de cada. Veja que aqui a gente tem 2 de cada e aqui tem somente um de cada. E pega-se uma planta tetraploide. O que é uma planta tetraploide? Ela vai ter 4 cópias de cada cromossomo, como está mostrado aqui. E aí, quando vai fazer a reprodução dessa planta, ela vai também reduzir por meiose e nós vamos ter esse tipo de gameta. Como ela tem 4 e vai reduzir a metade, então cada gameta vai ter 2 cromossomos de cada tipo. Quando acontecer a fecundação de um gameta da planta que é diploide e um gameta de uma planta tetraploide, a gente vai ter então a soma desses cromossomos, porque a fecundação vai acontecer. E aí o que a gente vai ter de final? Quando a gente somar um gameta que tem um cromossomo de cada, com mais um gameta que tem 2 cromossomos de cada, no final a gente tem uma planta triploide. É assim que se produz. O que é essa? Aqui eu estou fazendo a representação daquilo que o texto falou. Além disso tudo aqui, o que mais que eu posso mostrar para vocês? É isso aqui, ó. Como que essa planta triploide se reproduz? Agora eu tenho a minha planta triploide. E é a reprodução dessa planta triploide que é a que vai originar os frutos sem sementes, que o exercício falou para nós. Então, quando essa planta vai se reproduzir, ela vai produzir gametas bem diferentes da planta original dessa espécie. Aqui eu coloquei 2 exemplos, ó. Veja. Quando ela se reproduz, eu tenho a separação dos cromossomos. Isso é processo que acontece lá na meiose. Então pode ser que surja um cromossomo, uma célula, um gameta dessa forma, pode ser que surja um gameta dessa outra forma. Veja que a quantidade de cromossomos varia. Então é muito difícil que um gameta de uma planta triploide venha a ser igual a um gameta da planta original. E aí o que isso vai resultar? Isso vai resultar na dificuldade da produção de embriões, que geralmente, no caso aqui das plantas que são angiospermas, que têm frutos, elas são resultados da reprodução sexuada e vai originar as sementes. Sem a condição de originar de forma correta o embrião, então não desenvolve, então não vai ter semente.
Bom, a partir disso, então, a gente resolve agora facilmente as alternativas, né? Bem tranquilo. Fala assim, ó, a planta triploide, oriunda desse cruzamento, apresentará uma grande dificuldade de gerar gametas viáveis, pois, como a segregação dos cromossomos homólogos na meiose 1 é aleatória e independente, espera-se que. Então, agora a gente vai analisar essas alternativas de uma maneira bem fácil, ficou agora para conseguir responder. A letra A fala que os gametas gerados sejam diploides, mas eu mostrei para vocês aqui que olha, os gametas não vão ser diploides. Né? Para esse evento acontecer, é muito raro a probabilidade disso acontecer, porque eu tenho que separar certinho, né, de cada 3 cromossomos, eu sempre tenho que tirar 2 para um gameta e 1 para um gameta só. Só que isso é aleatório. Então, vamos lá, não vou ter sempre 2 cromossomos de cada, como esses gametas aqui. Então, essa regra é falsa. Letra B fala, as cromátides irmãs sejam separadas ao final desse evento. Isso é falso, porque as cromátides irmãs elas não se separam no final da meiose 1. Né? Elas vão se separar na meiose 2. Tá? Na meiose 1 a gente tem separação de cromossomos homólogos. Cromátides irmãs separam só lá no final da meiose 2, na anáfase da meiose 2. Tá? O número de cromossomos encontrados no gameta seja 23, nenhum momento falou para nós a quantidade de cromossomos da planta, até porque isso muda de espécie para espécie. Isso aqui é uma tentativa de levar o aluno ao erro, porque, de certa forma, ao longo do estudo no ensino médio, fica bem fácil de identificar que a gente bate muito na questão da ploidia de uma célula humana. Então, o que a gente tem? Uma célula humana tem 46 cromossomos, aí o aluno pensa a hora que dividir a metade fica 23. Então, isso vai batendo na cabeça do aluno e isso é uma alternativa que tenta levar ele a induzir ele a esse caminho errado. Então, não tem nada a ver com o assunto. A letra D fala que um cromossomo de cada par seja direcionado para uma célula filha. Então, isso também é errado, né? Seria mais ou menos o contraditório da letra A. Se na letra A lá, os gametas gerados são diploides, né? Então, que a gente sabe que não tem como, a letra D fala um cromossomo de cada par seja direcionado para uma célula filha. Isso aí não dá certo aqui também. Isso daria certo somente lá nas células diploides, porque aí divide, né? Tem 2 cromossomos, dividiu, cada gameta fica com 1, sempre. Agora 3, aí o que acontece? Um gameta vai ficar com 1 cromossomo, outro gameta vai ficar com 2 cromossomos, então não tem como seguir essa regra. E sobrou para nós a alternativa letra E, né, que é a alternativa correta, porque fala assim, ó, um gameta raramente terá o número correto de cromossomos da espécie, certo? Então é muito complicado formar um gameta, né? A probabilidade de formar vai ser muito baixa. Então você vai pegar o seu material e com certeza e marcar a resposta letra E. Beleza, pessoal? Muito bom. A gente aguarda agora a resolução da questão número 15. Um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.